Não vá ao funeral do seu marido, é melhor ir à casa da sua irmã, e você verá tudo. Recebi essa carta no dia do velório do meu marido. Achei que fosse uma brincadeira cruel, mas mesmo assim decidi passar na casa da minha irmã, e quando abri a porta fiquei paralisada ao ver que... Mas antes de continuar, me conte nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde minha história chegou. Marina tinha 36 anos. Seu rosto havia envelhecido nas últimas 48 horas mais do que nos últimos 10 anos. Tinha olheiras marcadas, o cabelo preso sem cuidado, as mãos trêmulas e o corpo entorpecido pelo frio da madrugada e pelo peso do luto. Estava na cozinha de sua casa, de hobby, preparando um café que nem sequer tomaria. O ar cheirava a flores fúnebres, incenso e vazio. A casa estava em silêncio. Um silêncio que não era paz, mas abismo. Tudo estava pronto para sair ao velório. O traje preto, os sapatos de salto baixo, o cachecol que Patrício lhe havia dado em seu último aniversário. Estava prestes a se vestir quando ouviu o barulho da caixa de correio. Um envelope branco. Sem remetente. Sem marcas. Sem data. Sem nada. Apenas uma mensagem escrita em letras maiúsculas, com letras pretas trêmulas e tortas. Não vá ao funeral do seu marido. É melhor ir à casa da sua irmã. Ela não está sozinha. Marina ficou de pé ao lado do portão. O envelope em uma mão, a alma espremida na outra. Leu e releu aquela frase sem conseguir compreender. No começo achou que fosse uma brincadeira de mau gosto. Daquelas que doem mais que 1000 facas porque chegam justamente quando a gente já está sangrando. Mas aquela carta não era uma ameaça nem uma zombaria genérica. Era específica. Dirigida a ela. E falava de Verônica, sua irmã. Tentou pensar com lógica. Talvez alguém confundiu as casas. Talvez fosse um vizinho intrometido. Talvez uma tentativa cruel de distraí-la. Mas aquela carta tinha a precisão de quem conhece segredos. E algo dentro dela, uma voz que não ouvia desde menina, gritou para não ignorá-la. Ficou paralisada na entrada de sua casa por vários minutos, com a carta apertada entre os dedos. Uma parte dela queria rasgá-la, jogá-la no fogo, ir ao velório como devia e terminar de enterrar sua dor. Mas outra parte, a parte que havia começado a doer antes mesmo da morte de Patrício, não a deixava se mover. Verônica morava a apenas 4 quadras. Um pequeno bangalô que havia alugado depois de se separar de seu marido, Andrés, 2 anos antes. Marina não era próxima dela. Nunca foi. 13 anos de diferença, vidas opostas, silêncios incômodos em cada encontro familiar. Mas quando Verônica se divorciou, Marina lhe deu uma cópia da chave de sua casa, caso algum dia precisasse de ajuda. Ela também guardou a chave da casa de Verônica, por via das dúvidas. Nunca imaginou que esse por via das dúvidas chegaria tão cheio de veneno. Com a carta no bolso e o coração em nós, Marina olhou o relógio. Faltavam 2 horas para o funeral. 2 horas para se despedir de Patrício. 2 horas para encerrar um capítulo, ou abrir um completamente novo. Pegou o casaco, as chaves e saiu sem pensar mais. O vento de novembro bateu em seu rosto como um tapa. Caminhou rápido, como se temesse que os pensamentos a alcançassem. Passou por ruas silenciosas, por jardins regados, por vizinhos que preparavam seu domingo sem saber que alguém estava prestes a descobrir uma traição que lhe destroçaria a alma. Quando chegou em frente à casa de Verônica, tudo parecia normal. As persianas fechadas. O pequeno jardim com plantas murchas. A caixa de correio cheia de propagandas. Nada indicava que algo estranho acontecia lá dentro. Mas ao se aproximar da porta, o cheiro de café recém-passado a deteve. E algo mais, uma fragrância masculina. Um perfume que conhecia muito bem. O coração deu um salto. O mesmo aroma que sentirá durante anos no travesseiro, nas camisas, no carro. O cheiro de Patrício. Não podia ser. Era impossível. Patrício estava morto. Estava em um caixão. Frio. Pálido. Ou pelo menos era o que haviam dito. Enfiou a mão na bolsa. Lá estava a chave. A mesma que tinha esquecido completamente. Com o pulso acelerado, colocou-a na fechadura. A porta se abriu sem esforço. Nenhum som. Como se a casa estivesse esperando por ela. Lá dentro não havia silêncio. Ouviam-se passos. Vozes. Uma feminina. Outra masculina. Risadas. Xícaras batendo. O rádio ligado.
Uma cena doméstica qualquer. Exceto que Marina estava de luto. E seu marido deveria estar morto. Tirou os sapatos para não fazer barulho. Caminhou descalça pelo corredor, guiada pelo som dos talheres e das risadas. Parou seca quando ouviu uma voz masculina dizer: "Você tem mais açúcar? Você sabe que eu gosto bem doce." Era a voz de Patrício. A voz dele. Não havia dúvida. Essa voz que a havia acordado tantas vezes com promessas, sussurros, mentiras. "Você vai se empanturrar", respondeu Verônica entre risos. "Mas já preparo mais." Marina prendeu a respiração. O mundo girava e ela não conseguia se mover. Cada passo que dava era uma ferida nova. Aproximou-se da cozinha. A porta estava entreaberta. E então os viu. Verônica, de hobby, descalça, servindo café. E Patrício, sentado à mesa, com o cabelo molhado, de pijama, com o sorriso de sempre, como se não estivesse morto. Como se nunca tivesse estado. Ela não gritou. Não desmaiou. Não jogou nada no chão. Só ficou ali, observando. Congelada. Verônica se aproximou por trás e acariciou seus ombros. Patrício tomou sua mão e a beijou. Depois ela o beijou na cabeça. Como um casal que há anos compartilha manhãs, segredos e camas. Marina deu um passo para trás. Depois outro. Tropeçou no batente da porta. Apoiou-se na parede. O corredor tornou-se interminável. O ar estava denso. Doía-lhe o peito. A traição tinha um sabor ácido que queimava sua língua. Saiu de casa sem fechar a porta. Caminhou descalça pela calçada até chegar à esquina. Ali parou. Encostou-se a um poste e olhou para as próprias mãos. Tremiam como se estivessem separadas do seu corpo. Perguntou-se se estava sonhando. Se era um pesadelo induzido pela dor. Se em algum momento despertaria em sua cama com Patrício perguntando se queria chá ou café. Mas não despertou. Os carros passavam como se nada. Os pássaros cantavam. A cidade seguia viva, como seu marido. Enquanto isso, no cemitério, o caixão era enterrado. A mãe de Patrício chorava desconsolada. Seu irmão lia um poema. Os amigos deixavam flores. E Marina não estava lá. Porque Marina havia descoberto a verdade. Ou parte dela. Voltou para casa caminhando devagar, com os pés sujos, as meias rasgadas e a alma em pedaços. O motorista esperava na entrada com um gesto nervoso. "A senhora está bem, dona Marina? Quer que eu a leve agora?" Ela o olhou. Não conseguiu responder. Subiu as escadas, entrou em casa, trancou-se no banheiro e vomitou. Depois deixou-se cair no chão. Chorou em silêncio. Patrício estava vivo. E tinha estado com sua irmã. O tempo todo. A história que todos contavam, a morte, o hospital, a doença, a certidão de óbito, tudo havia sido parte de algo mais obscuro. Algo que ela ainda não conseguia entender. O telefone começou a tocar sem parar. Ligavam seus sogros. Sua cunhada. Amigos. Ninguém entendia porque ela não estava no velório. Ninguém sabia o que ela acabará de ver. Desligou o telefone. E naquela noite não dormiu. Ficou olhando para o teto durante horas. Recordou cada palavra de Patrício nos últimos meses. As desculpas. As ausências. A mudança de tom. Os silêncios que antes lhe pareciam cansaço. Agora eram sinais. E ela os havia ignorado todos. Às 5 da manhã voltou a ler a carta. Não vá ao funeral do seu marido. Melhor vá à casa da sua irmã. Ela não está sozinha. Quem a tinha escrito? Quem sabia a verdade e decidiu avisá-la? E por quê? Levantou-se e olhou pela janela. Na rua não havia ninguém. Mas pela primeira vez na vida, Marina entendeu algo. A morte nem sempre significa o fim. Às vezes, é só o começo do inferno. Amanheceu sem ter dormido. O rosto de Patrício, vivo e tomando café na cozinha de Verônica, já era uma cena gravada em sua retina, como uma fotografia amaldiçoada que não podia deixar de ver mesmo com os olhos fechados. Em seu peito não havia espaço para mais uma lágrima. Estava seca, oca, mas viva. E a ideia de estar viva depois de ter sido enterrada em vida pela traição a fez levantar-se do chão. Ligou o aquecedor de água sem pensar. Nem sentia o corpo.
A cada passo pela casa, encontrava lembranças. Uma xícara com iniciais entrelaçadas, um bilhete velho na geladeira, a camisa que ele deixou sobre a poltrona dias antes de sua morte. O ar ainda tinha o cheiro dele. O aroma de alguém que havia zombado de todos. O telefone vibrava na mesa da sala de jantar. 43 chamadas perdidas. Todas com o mesmo nome repetido. Sogra, cunhado, prima, amigas. Diziam mesmo em suas mensagens: onde você está, Marina? Você está bem? Você não apareceu no velório. Todos te esperam no cemitério. Pegou o celular. Respirou fundo. Gravou uma mensagem de voz com um tom frágil, como se ainda estivesse em choque. Enviou ao grupo da família de Patrício. Perdão, desmaiei esta manhã. Estou em casa. Estou bem, ou pelo menos, acho que sim. Obrigada por se preocuparem. Desligou o telefone. Tomou banho com água fria. Vestiu-se sem pressa. Nada preto. Colocou um vestido azul, aquele que Patrício detestava porque dizia que a deixava séria demais. Exatamente como ele nunca quis que ela fosse vista. Antes de sair, olhou-se no espelho da entrada. Já não era a mulher que chorou sua viuvez durante 3 dias. Agora, diante dela, havia outra. Alguém que começava a entender que o amor não morre, mas as mentiras podem matar. Saiu de casa sem destino certo. Caminhou por vários quarteirões como se seus pés soubessem para onde ir mesmo que ela não soubesse. E terminou diante do portão do cemitério. Parou. Não estava preparada. Como estar? Lá dentro, uma lápide com o nome de seu marido a esperava. Uma lápide sem corpo, sem alma, sem verdade. Entrou. O caminho de cascalho a levou direto à seção nova. Ali, entre flores frescas, coroas ainda úmidas e cruzes temporárias, estava a suposta tumba de Patrício. Ficou de pé. Não podia se aproximar mais. Sentia que se desse um passo, aceitaria uma mentira. Mas se afastasse, perderia a única prova física do engano. Caminhou até a cruz, olhou-a de perto. A inscrição estava esculpida com descuido. O nome completo de Patrício: Patrício Emanuel Rivas Gomes. As datas: de 1979 a 2023. Aquele ano. Aquele mês. Aquela mentira. Uma brisa leve mexeu seu cabelo. Sentiu frio, embora o sol já aquecesse. Ajoelhou-se diante do montículo de terra. Não chorou. Apenas pensou: quem foi enterrado aqui? Porque se Patrício estava vivo, isso significava que outra pessoa estava lá embaixo. Um desconhecido? Um corpo roubado? Ninguém. Mirou ao redor. O cemitério estava quase vazio. Ao longe, um coveiro limpava outra tumba. Mais adiante, uma mulher idosa colocava flores em uma lápide. Marina decidiu se aproximar. Algo naquela mulher lhe gerou uma estranha familiaridade. Como se já a tivesse visto. Com licença? Perguntou Marina, sem saber bem o que queria dizer. A mulher a olhou com expressão neutra. Você é a esposa do rapaz que enterraram ontem? Marina assentiu lentamente. Sim. A mulher a observou com uma mistura de curiosidade e julgamento. Você não esteve lá. Todos perceberam. Houve muitos rumores. Alguns disseram que você passou mal. Outros, que não quis vir. Marina não soube o que responder. Quis dizer a verdade. Gritá-la. Contar àquela mulher o que viu na casa de sua irmã. Mas não podia. Ainda não. Eu não estava bem, disse finalmente. A mulher colocou as flores na tumba vizinha e suspirou. Às vezes, quando uma esposa não vai ao funeral, não é por dor. É por verdade. E a verdade sempre aparece, menina. E foi embora. Marina ficou parada. Aquela última frase lhe deu arrepios. Tinha dito aquilo ao acaso? Ou sabia de algo? Voltou à tumba. Desta vez se agachou e tocou a terra. Estava fofa. Como se não a tivessem compactado direito. Achou estranho. Não era jardineira, mas estivera em enterros suficientes para saber que, no dia seguinte, a terra costumava estar mais firme. Então notou algo mais. Um cravo branco, perfeitamente colocado no centro do montículo. Não fazia parte do restante das flores. Estava sozinho. E debaixo dele, um pequeno papel amassado, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Ela o desdobrou. Não tinha letras. Apenas uma fotografia. Antiga.
Uma imagem de seu casamento. Patrício e ela, sorrindo, abraçados, jovens, com os olhos cheios de promessas. No verso, em tinta preta, uma frase escrita à mão. As promessas não se quebram, se enterram. O coração dela parou. Olhou para todos os lados. Não havia ninguém por perto. Quem tinha deixado aquela foto? Quem sabia tanto? Guardou o papel na bolsa e se afastou. As pernas tremiam. Queria gritar. Queria correr. Queria acordar. Mas não fez isso. Pegou um táxi. Pediu ao motorista que a levasse ao bairro onde ficava a funerária que organizou tudo. Não sabia por quê, mas precisava de respostas. Detalhes. Fissuras na história. Algo que lhe dissesse que não estava louca. O local estava aberto. Uma mulher de meia-idade, com cara de quem dormia pouco e chorava muito, a atendeu atrás de uma escrivaninha. Em que posso ajudá-la? Perguntou, amável mas automática. Sou a esposa de Patrício Rivas. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o serviço. A mulher arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. Sinto muito. Foi uma perda muito lamentável. Seu marido era um homem jovem. Marina assentiu. Sim. Posso ver o prontuário? Só quero garantir que está tudo em ordem. Há assuntos legais que preciso resolver. A mulher hesitou, mas depois procurou uma pasta e a colocou sobre a mesa. Marina revisou os documentos, a certidão de óbito, o número do corpo no hospital, o traslado, a cremação autorizada. Cremação? Sim. Você assinou a autorização. Bom, segundo consta aqui, disse a mulher, apontando para um papel. Marina ficou congelada. Ela nunca assinou nada. Jamais autorizou aquilo. De fato, lembrava ter pedido um caixão aberto. Mas no hospital disseram que não era possível. Que o corpo estava em mau estado. Olhou a assinatura. Era seu nome. Mas não sua letra. Posso tirar uma cópia disto? Claro. Há algum problema? Não. É só para o advogado. Obrigada. Saiu com o coração prestes a explodir. Soube naquele instante. Tudo havia sido planejado. Patrício não só havia fingido sua morte. Também havia falsificado documentos. Tinha montado uma história perfeita. E alguém, naquela funerária, naquele hospital, ou ambos, o tinham ajudado. Naquela noite, Marina não voltou para casa. Ficou em um hotel pequeno, nos arredores. Precisava pensar. Em paz. Sem medo de que alguém batesse à porta. Sem ver a sombra de Patrício em cada canto. Sentou-se diante da escrivaninha e tirou um caderno. Começou a escrever. 1. Quem assinou a permissão de cremação? 2. Que corpo havia no caixão? 3. Quem deixou a carta no dia do velório? 4. Quem deixou a foto na tumba? 5. O que Verônica sabe? Escreveu mais. Pergunta após pergunta. Cada uma era um fio solto. E ela, embora quebrada, ia começar a puxar todos eles. Antes de dormir, lembrou de coisas que por meses havia ignorado. As ligações de madrugada. As escapadas sem explicação. Os fins de semana em que dizia estar em reuniões. A troca da senha do celular. Os olhares evasivos quando falavam de futuro. A desculpa de que não era um bom momento para ter filhos. Tudo estava ali. Sempre estivera. Mas o amor, o maldito amor, a deixará cega. Apagou a luz. E pela primeira vez, não chorou. Patrício não apenas havia simulado sua morte. Tinha matado o amor que ela sentia por ele. Agora, tudo o que restava eram cinzas vazias. E Marina não pretendia permanecer de luto. Pensava em desenterrar a verdade. Mesmo que tivesse que fazer isso sozinha. Mesmo que isso a destruísse por completo. Marina voltou para casa justo quando o céu começava a se cobrir de nuvens sujas que anunciavam chuva. Tinha na mão a cópia dos documentos da funerária. Os tinha lido pelo menos 5 vezes no táxi, mas não conseguia assimilar totalmente o que implicavam. Não apenas tinham falsificado sua assinatura, tinham cremado um corpo que provavelmente nem era o de Patrício. Quem estava naquela caixa? Quem havia ajudado a fazer passar aquele engano por uma tragédia? Ela entrou, trancou a porta e não acendeu nenhuma luz. Caminhou pela casa no escuro, sentindo as paredes, acariciando os móveis como se buscasse neles uma explicação.
Passou pelo corredor e parou em frente à porta do escritório de Patrício. Hesitou alguns segundos antes de abrir. Ele sempre fora muito zeloso com aquele lugar. Seu cantinho. Seu mundo. Nunca permitia que Marina limpasse ali. Dizia que fazia isso sozinho, embora às vezes passassem semanas sem que ele mexesse em nada. Cada vez que ela se aproximava, ele levantava a voz, com aquele tom suave, mas firme, que usava quando queria marcar limites. Aquela insistência agora lhe parecia mais que suspeita. A porta rangeu ao se abrir. O escritório cheirava papel velho, tinta e algo mais, algo rançoso. Como umidade retida em segredos. Marina acendeu a lâmpada da mesa. Tudo estava igual. O laptop fechado, os livros de arquitetura bem organizados, as canetas perfeitamente alinhadas na prateleira. Tudo perfeito demais. Limpo demais. Como se ele tivesse preparado seu desaparecimento até nos menores detalhes. Começou a vasculhar as gavetas. Papéis de trabalho, contratos antigos, plantas de obras, recibos. Nada que ela não tivesse visto antes. Abriu a gaveta inferior da escrivaninha, a mais profunda. Ali havia uma caixa de madeira que ela nunca tinha visto. Entalhada à mão, com uma fechadura antiga. Não estava trancada. Ao abrir, encontrou um caderno preto, grosso, de capa dura. Sem título. Sem nome. Nada. Ela o pegou com ambas as mãos. Sentia que aquele objeto queimava, que tinha seu próprio pulso. Sentou-se no chão, encostada na parede, e começou a ler. As primeiras páginas estavam cheias de frases sem sentido. Palavras soltas, datas, números. Mas conforme avançava, o conteúdo se tornava mais sombrio, mais claro, mais real. Fase 1. Criar distância emocional. Menos contato físico. Evitar conversas profundas. Argumentar estresse por trabalho. Fase 2. Normalizar ausências. Viagens frequentes. Reuniões noturnas. Fase 3. Construir álibis. Usar Verônica como intermediária. Ninguém suspeitará da família. Marina sentiu um vazio no estômago. O nome de sua irmã estava ali, preto no branco. Não era uma suspeita, era uma prova. Era uma confissão escrita com frieza cirúrgica. Continuou lendo. Havia uma página inteira com anotações sobre hospitais, nomes de médicos, clínicas privadas, contatos, buscar certidão de óbito legítima, suborno necessário, funerária, Lopes e Filhos, acordo verbal fechado, não mencionar Marina, falar somente comigo. Virou a folha e encontrou algo que lhe revolveu a alma. Verônica não está segura. Acha que deveríamos esperar. Eu digo que o tempo é agora. Marina está emocionalmente fragilizada. É o momento perfeito. Abaixo, uma data, 7 de setembro. 2 semanas antes da falsa morte de Patrício. Fechou o caderno com força. Sentia que faltava ar. Quis gritar, mas não saía nem uma sílaba. Ele tinha planejado tudo. Não foi um impulso. Foi um projeto. Um projeto de desaparecimento. E sua irmã era parte do plano arquitetônico. Já não era apenas traição. Era um crime emocional, premeditado. Guardou o caderno na bolsa. Levantou-se. Saiu do escritório e foi direto ao armário da entrada. Pegou um sobretudo e o guarda-chuva. Ia buscar mais respostas. Dirigiu-se ao bairro de Verônica. O céu despejava uma garoa constante e incômoda, como se quisesse apagar as marcas do mundo. Caminhou pelas ruas como uma investigadora silenciosa, observando os rostos dos vizinhos, as janelas, as portas. Queria falar com alguém. Qualquer pessoa que pudesse tê-los visto juntos. Parou em frente ao pequeno mercado da esquina. Ali, uma mulher de uns 50 anos arrumava caixas de frutas. Marina se aproximou. Boa tarde. Desculpe, você conhece a Verônica, que mora na Casa Branca da esquina? A mulher olhou-a de cima a baixo. Claro. Você é a irmã? Marina assentiu. Sim. Há quanto tempo a conhece? Desde que se mudou, depois do divórcio. 2 anos, mais ou menos. E, notou se alguém vai visitá-la com frequência? A mulher secou as mãos no avental. Baixou um pouco a voz. Não gosto de fofocar,
mas já que pergunta, aquele homem alto, de cabelo escuro, com barba de 3 dias. Sempre vinha à noite. Às vezes saía à tarde, outras vezes ficava até de manhã. Dava para notar que morava ali. Nunca me apresentaram, mas não precisa ser vidente. Eram um casal. Isso dava para ver de longe. Marina sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo você o via por aqui? Ai, menina, há vários meses. Talvez 6. Talvez mais. Tem certeza de que era o mesmo homem? A mulher franziu o senho. Como não vou ter certeza? Aquele perfume que ele usava não esqueço. O mesmo que meu marido usava antes de me deixar. Esses cheiros ficam na cabeça. Marina agradeceu com uma voz fraca. Continuou caminhando pela quadra. Bateu à porta de uma casa ao lado. Abriu uma senhora idosa, com olhar de espanto. Sim. Oi, sou Marina, irmã de Verônica. Só queria perguntar se viu um homem alto, moreno, que a visita com frequência. A mulher a interrompeu antes de terminar. O da caminhonete cinza? Marina se enrijeceu. Sim, esse. Ele mora ali, não é? Pelo menos era o que todos pensávamos. Chegava todas as noites às 10, ia embora às 6. Às vezes ficava mais dias. Há algumas semanas não o vejo, pensei que tinham terminado ou viajado. Não sabia que era o marido dela. Marina engoliu em seco. Não, já não é. Despediram-se rapidamente. Ela não podia continuar ouvindo. Cada palavra era uma facada. Cada testemunho tirava um pouco mais de oxigênio. Parou em frente à casa de Verônica. Não entrou. Não bateu. Não queria vê-la. Ainda não. Mas precisava de algo. Ela atravessou a rua. Entrou na pequena padaria onde tantas vezes compraram juntas quando eram crianças. Aproximou-se do balcão. Um jovem a atendeu com simpatia. Olá, posso ajudá-la? Há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos. Você se lembra de uma mulher chamada Verônica? Ela mora bem em frente. O jovem assentiu. Sim, a senhora do jardim. Às vezes vem com o parceiro. Você a viu recentemente? Na semana passada eles entraram juntos. Ele pediu croissants. Ficaram um tempo sentados aqui. Falavam baixinho, mas não pareciam desconfortáveis. Dava para perceber que havia confiança. Você lembra se ele veio sozinho alguma vez? Sim, algumas vezes. Uma vez entrou para comprar flores para ela. Perguntei se era sua esposa. Ele disse, não, ainda não. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Vocês têm câmeras? Sim, mas as imagens são apagadas a cada 5 dias. Ela assentiu. Não havia mais nada a perguntar. Saiu, encharcada, e caminhou até a funerária Lopes e Filhos. Era a mesma onde haviam organizado os serviços de Patrício. Entrou com a determinação de quem já não tem mais nada a perder. Dessa vez, quem a atendeu foi um homem mais velho, provavelmente o dono. Em que posso ajudá-la? Quero fazer uma consulta sobre um serviço que vocês realizaram há alguns meses. Não o do Patrício. Outro. O homem olhou para ela desconfiado. Em nome de quem? Verônica Rivas. Há uns 2 anos. O ex-marido dela faleceu. O homem folheou um caderno. Franziu a testa. Sim. Andrés Varela. Morreu de ataque cardíaco. Serviço direto. Tudo muito rápido. Você lembra se Patrício Rivas esteve envolvido? Esse nome me soa familiar. Espera. Ele se levantou e foi ao arquivo. Voltou com outra pasta. Aqui está. Ele foi quem pagou tudo. Foi o contato principal. Embora não fosse parente direto. Marina cambaleou. Tem certeza? Totalmente. Ele até veio pessoalmente buscar o certificado médico. Isso foi meses antes da morte de Patrício. Marina ficou em silêncio. O mundo voltou a girar. Patrício havia estado envolvido no funeral do ex-marido de Verônica. Antes de fingir a própria morte. Antes de aparecer na cozinha dela. Antes de destruir tudo. Saiu da funerária. Desta vez não chorou. Nem tremia. Caminhou na chuva como se nada pudesse molhá-la mais do que já carregava por dentro. O caderno preto era o mapa do inferno. E ela estava decidida a chegar ao fundo. Mesmo que não restasse ninguém vivo quando descobrisse tudo.
Mesmo que tivesse que rastejar entre cinzas e mentiras. Mesmo que seu próprio sangue estivesse manchado. Porque, a essa altura, o único pior que a verdade era continuar vivendo entre suas sombras. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo pingar da água nas janelas. Marina não conseguia dormir. O caderno preto continuava sobre sua cama, aberto na página onde Patrício descrevia detalhadamente a intervenção de um médico com as iniciais MPA. Não era difícil adivinhar quem era. A mesma assinatura aparecia na certidão de óbito de Patrício e também na de Andrés Varela, o ex-marido de Verônica. O mesmo nome. O mesmo traço inclinado, como se a morte fosse rotina para ele. Marina sabia que aquele médico não era um peão qualquer. Ele fazia parte do mecanismo. Ela se levantou, ainda vestida com a roupa do dia anterior, e procurou na internet informações sobre o médico. Seu nome era Maurício Penha Costa. Médico geral, com especialidade em emergências. Tinha uma pequena clínica privada, mas também havia trabalhado no hospital onde, supostamente, o corpo de Patrício foi levado. Tinha licenças ativas, nenhuma denúncia pública, mas também algo que a fez tremer. Havia assinado mais de 17 certidões de óbito nos últimos 3 anos, todas vinculadas a pacientes sem familiares conhecidos ou com parentes distantes que nunca compareceram para reclamar os corpos. O padrão era claro. Alguém precisava de corpos sem voz, sem história, sem rosto. E aquele homem os fornecia. Marina anotou os dados em outro caderno. Não queria continuar usando o caderno de Patrício. Aquele continha as mentiras deles. Ela precisava construir sua própria verdade. No dia seguinte, dirigiu-se ao cemitério onde, segundo os registros, Andrés Varela havia sido enterrado. O céu ainda estava cinza. No bolso levava uma pequena pá de jardim. Não pretendia desenterrar um cadáver, mas queria confirmar algo com seus próprios olhos. Procurou a sepultura 417B. Não tinha mármore nem cruz de metal, apenas uma lápide simples com seu nome, datas e a frase "Descanse em paz". O local estava afastado, perto do muro perimetral. Ninguém mais visitava essa seção, nem mesmo para passear. Marina observou a terra. Não estava compactada. De fato, havia sinais de ter sido mexida recentemente. A vegetação que geralmente cresce com o tempo mal brotava nas bordas. Como se o enterro não tivesse mais que alguns dias. Agachou-se. Enterrou a pá no solo. A terra cedia facilmente. Não havia sido selada com cal, cimento ou cascalho. Nada do que normalmente usam em sepulturas definitivas. Foi então que percebeu, aquele caixão estava vazio. Ou, pelo menos, não continha Andrés. Não podia estar lá. Tudo era muito parecido com o que aconteceu com Patrício. Ouviu passos. Levantou-se rapidamente, escondeu a pá entre suas coisas e fingiu estar rezando. Um zelador do cemitério passou perto e lançou-lhe um olhar desconfiado, mas não disse nada. Quando se afastou, Marina tirou fotos com seu celular, focando a terra solta, as flores ainda frescas e a ausência de sinalização municipal. Tudo servia como prova. Decidiu ir aos registros notariais. Precisava confirmar se Andrés, antes de morrer, havia feito alguma mudança em seus bens. Foi ao escritório de arquivo central, onde podia solicitar testamentos públicos. Fingiu ser uma amiga próxima e entregou o número de identidade que havia obtido no caderno de Patrício. Após esperar quase 2 horas, entregaram-lhe uma cópia simples do último testamento registrado por Andrés Varela, datado de 1 mês antes de sua morte. Leu atentamente. Ali estava o que temia. Andrés havia deixado tudo em nome de Verônica, uma casa na costa, uma conta poupança e um seguro de vida. Antes daquela data, seu único herdeiro era um sobrinho que morava no exterior. A mudança foi repentina. Demasiado conveniente. Marina parou em uma cláusula. O testamento havia sido certificado por um notário chamado Luiz Robol Salinas. Ela o procurou online. Surpresa! Ele também havia validado uma procuração entregue por Patrício a uma pessoa de nome ambíguo, RGH. Quem era? Um advogado encoberto? Uma identidade falsa? O padrão não podia mais ser ignorado. Médicos, notários, funerárias. Uma rede. Uma estrutura que permitia fingir mortes, ocultar cadáveres, apagar rastros. E no centro de tudo, Patrício e Verônica. Naquela noite, Marina não conseguiu ficar em casa. Sentia que as paredes a observavam. Saiu para caminhar, sem rumo, até que acabou em um bar pequeno no centro,
daqueles lugares onde ninguém faz perguntas. Pediu um café e sentou-se em uma mesa no fundo. Pegou suas anotações e começou a conectar linhas. Usou um lápis vermelho. Patrício, Andrés, Verônica. E no meio, a palavra dinheiro. Sempre tão concentrada? Disse uma voz que a fez girar bruscamente. Um homem mais velho, cabelo grisalho, olhos pequenos, parou diante de sua mesa. Usava uma jaqueta cinza e uma expressão dura. Não parecia um cliente. Não parecia do lugar. Nós nos conhecemos? Não. Mas deveria. Sou Jacinto Varela, irmão de Andrés. Marina engoliu em seco. Não havia registro de um irmão. Pensei que ele não tivesse família próxima. Foi o que disseram no funeral. Mas ninguém me perguntou. Marina ficou olhando para ele. Ele se sentou sem convite. Eu sei que você é Marina. Sei sobre Patrício. Sei sobre Verônica. E sei que você não está louca. Eu também tenho perguntas. Muitas. Por que você aparece agora? Jacinto tirou uma pasta. Fotos. Documentos. Cópias de mensagens. Porque passei 2 anos investigando a morte do meu irmão. Nunca acreditei que fosse um infarto. Ele era esportista. Tinha boa saúde. E porque, quando vi as fotos do seu marido, reconheci o rosto dele. Ele foi o mesmo que se apresentou como advogado do meu irmão. Eu o vi. Confrontei-o. Ele disse que era seu gestor financeiro. Depois desapareceu. Dias depois, Andrés morreu. Marina sentiu o coração saltar do peito. Por que você não foi à polícia? Eu tentei. Mas não tinha provas. Só intuições. Até agora. Ele empurrou uma foto para ela. Era uma imagem captada de longe, borrada, mas nítida. Patrício entrando na casa de Verônica. Estavam de mãos dadas. Datada de 3 meses antes de sua morte. O que você quer fazer? O mesmo que você. Expor tudo. Mas não de qualquer forma. Precisamos revelá-los de um jeito que não consigam se esconder. Se estão enterrando vivos ou roubando identidades, isso vai além das nossas famílias. É uma rede criminosa. Marina olhou para ele com desconfiança, mas também com necessidade. Não podia continuar sozinha. Preciso saber se Andrés está morto. Tenho um contato no necrotério. Amanhã podemos confirmar se o corpo dele passou por lá ou não. Se nunca chegou, então sua teoria é real. E não estamos procurando fantasmas, mas cúmplices. Marina aceitou. Não por confiança, por desespero. Naquela noite, voltou ao hotel com uma mistura estranha de força e náusea. A ideia de que Verônica pudesse ter assassinado Andrés, ou pior, que Patrício tivesse tomado seu lugar com outra identidade, não era exagero. Era uma possibilidade. Antes de dormir, abriu novamente o caderno preto. Releu uma página que antes não lhe parecerá importante. Próxima etapa: limpar contas, fechar ciclos, começar de novo com nome novo. Verônica tem tudo pronto. O resto depende do fator tempo. Esse nome novo fez com que ela pensasse. E se Patrício já não fosse Patrício? E se tivesse substituído Andrés ou outra pessoa? Olhou para o teto. O eco de sua respiração era a única coisa que a mantinha deste lado da loucura. Porque agora ela sabia que não havia um único funeral falso. Havia 2. E talvez, em breve, houvesse mais. Essa ideia martelava a mente de Marina como uma sentença. As noites tornavam-se eternas, com os olhos abertos olhando para o teto, revisando vez após vez as conexões, os rostos, as palavras anotadas em seu caderno. Patrício não havia fingido sua morte apenas para escapar dela. Havia algo muito mais sombrio, muito mais frio por trás. Não era apenas traição. Era um padrão. Um sistema. Uma rede. Na manhã seguinte, Jacinto a buscou em frente ao hotel. Em suas mãos levava uma pasta. Marina abriu assim que entrou no carro. Eram cópias de e-mails, mensagens de texto impressas, fotografias de vigilância. Na maioria das imagens aparecia Patrício, ou o homem que ela um dia acreditou ser seu marido. Em algumas ele se chamava Álvaro. Em outras, César. Em 2 documentos aparecia com uma identidade em nome de Rodrigo Mendes Torres. E isso veio de onde? Uma mulher me procurou há alguns meses, respondeu Jacinto, olhando a estrada. Disse que o conheceu como Rodrigo.
Ele se apresentou como empresário, viúvo, com uma filha vivendo na Europa. Pediu dinheiro a ela para um investimento imobiliário. Quando ela começou a suspeitar, ele desapareceu. Como você a conheceu? Por um fórum de vítimas de fraude sentimental. Abri por desespero. Nunca pensei que alguém responderia. Marina revisou um dos e-mails que a mulher havia enviado a Jacinto. Continha capturas de tela de uma conversa. Frases idênticas às que Patrício lhe dissera durante anos. Ninguém me entendeu como você. Você é a única que me faz sentir vivo. Tenho que resolver um problema familiar. Depois estaremos juntos para sempre. Era como ouvir uma peça de teatro repetida com públicos diferentes. Jacinto lhe passou um número anotado em um guardanapo. Ligue para ela. O nome dela é Lorena. Está disposta a falar com você. Marina discou de um telefone público. A voz do outro lado soava segura, firme, com uma calma construída sobre cinzas. Olá, Marina? Eu estava te esperando. Elas marcaram encontro em um café discreto, longe do centro. Lorena era uma mulher de 40 e poucos anos, elegante, mas sem ostentação. Seu olhar tinha a dureza de quem viu demais e aprendeu a desconfiar de tudo. Quando ele me disse que sua esposa havia morrido de câncer, eu chorei com ele, começou Lorena, sem rodeios. Ele me levou a ver uma tumba falsa. Levou flores. Me beijou com lágrimas. Fez-me acreditar que sua dor era real. Marina não disse nada. Apenas a ouviu, como se recolhesse os pedaços de sua própria história em cada palavra. Ele me pediu emprestado 50 mil pesos para investir em um terreno. Mostrou documentos. Plantas. Tudo parecia legal. Nunca pensei que fosse golpe. Até que desapareceu. Onde você o conheceu? Em um evento da Câmara de Comércio. Ele se apresentou como Rodrigo Mendes. Disse que tinha uma empresa de materiais de construção. Disse que havia acabado de se mudar após a morte da esposa. Marina tirou uma folha do caderno preto e mostrou a ela. Esse nome estava entre os contatos dele? Lorena leu atentamente. Carlos 50 Penha. Sim, ele o mencionou. Disse que era seu arquiteto de confiança. Mas não sei se realmente existia. Passaram a tarde compartilhando detalhes. Lorena mostrou fotos, comprovantes bancários, e-mails. Cada coisa se encaixava como uma peça amaldiçoada de um quebra-cabeça maior. Antes de se despedirem, Lorena disse algo que a deixou gelada. A outra. Ela se chama Juliana. É investigadora particular. Eu a contratei depois que Rodrigo desapareceu. E ela já sabia de você. Marina apertou os lábios. O que você sabe sobre ela? Ela vai te procurar. Está reunindo provas para denunciá-lo. Tem acesso a movimentações bancárias. Imagens. Escutas. Ela não quer justiça. Quer expô-lo. De qualquer maneira. Naquela noite, Marina dormiu apenas 3 horas. No dia seguinte, recebeu uma ligação. Número desconhecido. Voz fria. Profissional. Sou Juliana. Sei quem você é. E sei o que está procurando. Está disposta a ir até o fim? Já não há volta. Elas se reuniram em um apartamento com janelas seladas e persianas fechadas. Juliana tinha tudo organizado sobre uma mesa. Pastas, discos rígidos, pendrives, fotografias impressas. Ele usou pelo menos 5 identidades nos últimos 8 anos. Fingiu a própria morte 2 vezes. Teve vínculos com 3 mulheres ao mesmo tempo. E movimentou dinheiro para contas no Panamá, Uruguai e Suíça. Marina não podia acreditar. Você tem provas? Tenho tudo o que é necessário para destruí-lo. Só faltava uma coisa. Seu depoimento. Marina entregou o caderno preto. Juliana o folheou com precisão cirúrgica. Isso vale ouro. Contém datas, nomes, rotas. É o diário de um criminoso. Passaram horas organizando as informações. Marina se sentiu, pela primeira vez, útil. Já não era apenas a esposa traída. Agora fazia parte de algo maior. Juliana tirou um dossiê grosso. Dentro havia cópias de transferências bancárias. Uma, em especial, chamou sua atenção. Um valor alto, destinado a uma conta em nome de Verônica Rivas. Marina sentiu o sangue sumir dos pés. Quanto é? 200 mil transferidos no mês anterior à morte de Patrício. De uma conta associada a Rodrigo Mendes.
E o seguro de vida? Veja isso. Juliana lhe entregou uma cópia da apólice. Patrício havia inscrito Verônica como única beneficiária. Data de emissão: 3 meses antes do falso acidente. Causa da morte: acidente de trânsito. Como ela recebeu? O pagamento foi congelado. Houve um alerta de possível fraude. Mas alguém mexeu em influências. O processo está em revisão. Marina fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu, já não era a mesma. Vamos denunciá-lo. Ainda não, corrigiu Juliana. Vamos montar o caso. Vamos vazá-lo para a imprensa. Vamos expô-los. A todos. Patrício, Verônica, o médico, o tabelião, a funerária. Se os atacarmos pela via legal, vão se esconder. Mas se os tornarmos públicos, não poderão se ocultar. Marina assentiu. Jacinto chegou pouco depois. Quando viu todas as informações reunidas, seus olhos se encheram de lágrimas. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe. Marina o olhou. E ainda nem começamos. Nos dias seguintes, criaram um dossiê conjunto. Organizaram cada prova em pastas digitais. Fizeram cópias de segurança. Entraram em contato com uma jornalista independente. Ela aceitou ouvir a história com ceticismo, mas ao ver os documentos, seu rosto mudou. Isso é dinamite. Mas preciso de mais. Preciso de uma entrevista. Marina aceitou. Gravaram em uma sala não identificada, com o rosto parcialmente coberto. Sua voz tremia no início, mas conforme falava, recuperava força. Meu marido fingiu a própria morte. Minha irmã é cúmplice dele. O que fizeram não foi apenas uma traição. Foi um golpe. Um crime emocional, legal e moral. A jornalista prometeu transmitir a reportagem em 2 semanas. Pediu-lhes que não saíssem da cidade. Naquela noite, Marina recebeu uma mensagem. Número desconhecido. Já sei o que você está fazendo. Pare de cavar. Você não sabe com quem está mexendo. Ela sorriu. Pela primeira vez desde o início. Porque agora sabia que ele estava com medo. Porque agora quem movia as peças era ela. Marina já não vacilava ao falar. Seus passos eram firmes. Seu olhar, direto. Não havia espaço para dúvida. A traição de Patrício a havia destruído uma vez, mas essa nova Marina não existia para sofrer. Existia para desmascarar monstros. E não faria isso sozinha. Na manhã seguinte, reuniu-se com Jacinto no escritório de uma advogada especializada em direito penal. Ele havia convencido seus pais, os pais do falecido Andrés Varela, a iniciarem um processo legal e exigirem a exumação do corpo enterrado como sendo do filho. Marina manteve-se à margem durante a reunião, mas sua presença era crucial. Havia coletado provas suficientes, documentado irregularidades e agora, finalmente, a justiça parecia começar a girar na direção contrária à mentira. Com isso, disse a advogada, mostrando o dossiê montado, pediremos uma ordem judicial para verificar a identidade do corpo. Precisamos de provas forenses, e um juiz com alguma decência nos concederá. Marina sentiu uma pontada de ansiedade, mas também uma faísca de esperança. Se conseguissem abrir aquela tumba e confirmar que Andrés não estava lá dentro, teriam uma bomba nas mãos. A história não mudaria apenas para ela, mas para todos que haviam sido tocados por Patrício e sua rede de sombras. Naquela noite, já em seu apartamento, Marina serviu-se uma taça de vinho. Estava revisando pela 10ª vez os documentos quando seu telefone tocou. Número oculto. Atendeu com cautela. Sim, uma voz masculina, áspera, baixa. Há verdades que matam. Marina. Deixe as tumbas fechadas. Desligou. Marina ficou imóvel, com o aparelho tremendo entre os dedos. Correu para fechar as janelas e verificar trincos. A ameaça era real. Não era paranoia. Era um aviso. Ligou para Juliana, que atendeu imediatamente. Acabei de receber uma ameaça. Por telefone. Não atenda mais números ocultos. E venha ficar comigo. É mais seguro. Tenho câmeras, alarme e vigilância privada. Não se arrisque. Marina pegou apenas o necessário e saiu. O vento lá fora assobiava como se também soubesse que algo sombrio se aproximava. Caminhou rápido até uma avenida principal e tomou um táxi. No trajeto, pensou em como fora fácil para Patrício criar identidades, movimentar dinheiro, mentir.
Mas o que mais doía era o quão perto ele estivera durante anos sem que ela enxergasse quem ele realmente era. Ao chegar ao apartamento de Juliana, foi recebida com um abraço silencioso. Não eram necessárias palavras. As duas sabiam que cruzar a linha da investigação clandestina para exposição pública as tornava alvo. Aqui você estará segura. Por enquanto, disse Juliana. Naquela noite, dormiram com as luzes acesas. Na manhã seguinte, Marina revisava novamente os documentos, quando encontrou algo que não havia notado antes. Um recibo, quase irrelevante, com o nome do médico que havia assinado a certidão de óbito de Andrés e de Patrício, Maurício Penha Costa. Ao lado de sua assinatura, um pequeno logotipo de uma clínica que ela não reconhecia. Procurou a clínica na internet. Ao revisar a página de contatos, descobriu algo perturbador. Entre os membros do conselho diretivo estava o nome do notário Luiz Roble Salinas, o mesmo que havia gerido o testamento de Patrício. Marina respirou fundo. Precisava confirmar. Investigou mais. Encontrou uma nota antiga de uma revista universitária. Uma fotografia em preto e branco mostrava 3 jovens premiados por um projeto jurídico-médico. Maurício Penha Costa, Luiz Roble Salinas, e um terceiro cuja face não era outra senão a de Patrício, sob o nome de Esteban Garcia. Outro alias. Outro disfarce. Estudaram juntos. Os 3, disse Marina a Juliana. Esta rede existe há anos. Não é coincidência. É um sistema. Juliana olhou com gravidade. E você está bem no centro. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto voltavam do supermercado, Marina percebeu algo estranho. Uma caminhonete escura estava estacionada em frente ao prédio. Não era do bairro. Não tinha placas visíveis. Ao passar por ela, sentiu que algo a observava. Não quis olhar diretamente, mas o medo voltou a se instalar em seu peito como um animal adormecido que despertava com raiva. Naquela noite, revisaram as câmeras de segurança. Às 3 da madrugada, alguém tentou arrombar a entrada do prédio. Não conseguiu entrar. O alarme disparou e fugiu. Mas não se tratava de um ladrão comum. Usava luvas, balaclava e não levou nada. Juliana reportou o incidente. Marina, por sua vez, sentiu que a corda começava a se tensionar. Estavam perto de algo que não podiam permitir que viesse à luz. E ela não iria recuar. Na manhã seguinte, na caixa de correio de Juliana apareceu um envelope branco, sem remetente. Marina abriu com luvas, como Juliana lhe ensinou. Dentro, uma folha com uma única frase. Patrício não é o único. Há mais como ele. Juliana olhou, sem surpresa. Eu te disse. Isso vai além de um relacionamento. Estamos desvendando um padrão. Pessoas que vivem da mentira. Homens que desaparecem, roubam vidas, identidades, heranças. São especialistas. São predadores emocionais. Marina sentiu uma mistura de medo e determinação. Era como uma selva invisível. E ela, sem saber, havia entrado armada apenas com amor. A audiência pela exumação foi marcada com urgência, graças à intervenção da advogada e à pressão pública gerada pela reportagem da jornalista. Os pais de Andrés compareceram com semblante abatido, mas com uma dignidade inabalável. O juiz ouviu os argumentos, revisou as provas e, no final, assinou a ordem. O túmulo será aberto em 5 dias. Sob supervisão forense. Com presença de todas as partes, declarou. Marina saiu do fórum com o coração batendo como se não coubesse no peito. Tinha esperado tanto por aquele momento, que agora temia o que encontraria. Jacinto a alcançou na saída. Se Andrés não estiver lá, tudo mudará. Marina assentiu. E se estiver, também. Dias depois, no cemitério, a terra foi removida na presença do juiz, da família, do perito forense e de vários agentes judiciais. O caixão emergiu à superfície. Marina sentiu o ar escapar por sua garganta. O juiz ordenou abri-lo. Dentro, um corpo. Ou pelo menos, parecia. Mas o perito, ao revisar os restos, deu a primeira reviravolta. Os registros dentários não coincidem. O que isso significa? Perguntou Marina. Que este cadáver não é Andrés Varela. É de outra pessoa. O juiz ordenou uma investigação imediata. O escândalo logo chegou à mídia. Exuma um corpo errado, funerária sob suspeita, fraude em série de identidades, eram algumas das manchetes.
Marina observava de longe. Ainda não celebrava. Sabia que isso era apenas a ponta do iceberg. Naquela noite, diante do espelho, disse em voz baixa: "Vou te encontrar, Patrício. Mesmo que custe minha vida. Mesmo que tenha que descer contigo ao inferno." Porque a verdade não estava apenas debaixo da terra. Também estava nos silêncios, nos nomes falsos, nas assinaturas compartilhadas, nos túmulos vazios. E em cada mentira, que agora começava a apodrecer sob a luz. A mídia sentia o cheiro de sangue como tubarões no oceano. O escândalo não podia ser contido. A exumação de um corpo errado havia revelado uma rede de corrupção, falsificação de identidades e fraudes com heranças, seguros de vida e testamentos. Marina, contra tudo que alguma vez acreditou ser possível, tornou-se o rosto de uma verdade que doía mais que 1000 enterros. Uma verdade que exigia justiça. A jornalista, Alma de La Fuente, foi a única que desde o início acreditou nela. Marina entregou tudo: cadernos, documentos, gravações, fotografias, cartas anônimas, testemunhos das outras mulheres. E Alma, com uma mistura de rigor profissional e raiva pessoal, ela também havia perdido um familiar por negligência médica. Preparou uma reportagem que chocaria o país inteiro. O programa foi exibido em horário nobre. Marina sentou-se no sofá ao lado de Juliana, enquanto as outras vítimas estavam conectadas por videoconferência. Luzes apagadas. Coração batendo como se fosse explodir. "Boa noite", começou Alma. "O que vocês vão ver esta noite não é ficção. É uma história real. É a história de como uma mulher foi declarada viúva, enquanto seu marido tomava café da manhã com a irmã a poucas quadras do cemitério. A tela mostrou os documentos, os nomes dos médicos, a conexão entre funerárias, os testemunhos das outras mulheres, os movimentos de dinheiro, a inscrição do seguro de vida em favor de Verônica, as atas com datas manipuladas, os erros nos registros dentários do corpo exumado. Era impossível olhar e não sentir indignação. Impossível não se tornar parte do caso. Minutos após o término do programa, o nome de Marina foi tendência. A chamada viúva invisível capturou o coração do público. Mas não era a fama que ela buscava. Era a justiça. O Ministério Público não tardou a se pronunciar. Foi aberta uma investigação formal. Foram emitidos mandados de prisão contra Patrício Gaetan, seu verdadeiro nome, contra Verônica Herrera, contra o médico Maurício Penha Costa e contra o notário Luiz Robles. A rede começava a desmoronar. Patrício e Verônica desapareceram. A polícia rastreou seus movimentos. Eles haviam sacado dinheiro em pequenas quantias, vendido um carro de forma irregular e comprado passagens de ônibus para o norte do país. Eles se escondiam, mas o cerco se fechava rapidamente. Uma semana depois, Marina recebeu uma ligação inesperada. Não das autoridades. Não da imprensa. Era a Verônica. "O que você quer?" perguntou Marina com voz dura. "Quero conversar. A sós. Não quero acabar na prisão. Eu te ofereço o que você quiser. Dinheiro, propriedades. Podemos fazer um acordo. Ninguém precisa saber de tudo. Já sabem, Verônica. O país inteiro sabe. Você ainda pode manter tudo em segredo. Você é a vítima perfeita. Todos acreditam em você. Mas eu posso fazer isso desaparecer. Apenas me diga quanto." Marina permaneceu em silêncio. Cada palavra de sua irmã era uma adaga enferrujada que se cravava em sua memória. O sangue pode unir, mas a traição transforma essa união em uma corda que estrangula. "Quanto vale sua consciência, Marina?" insistiu Verônica. "Não o suficiente para vendê-la pelo que vocês destruíram." Ela desligou. Foi a última vez que ouviu sua voz. 4 dias depois, em uma cidade fronteiriça, uma mulher notou um homem que parecia nervoso em uma rodoviária. Fingia ser estrangeiro, mas seu sotaque não combinava. Avisou a um policial. Ele foi detido. Trazia uma identificação falsa, passaportes ilegais, dinheiro em espécie e um envelope com fotografias. Era Patrício. Quando lhe pediram o nome, não respondeu. O único que disse foi: "Ela conseguiu." Marina foi notificada pelo Ministério Público. Vítimas podiam assistir à audiência inicial. Ela foi. Viu entrar algemado, com o rosto envelhecido, abatido. Já não era o homem encantador que a seduzira anos atrás. Era uma máscara quebrada, caída, exposta. Patrício olhou para ela. Marina não desviou o olhar. Não chorou. Não tremeu.
Não falou. Apenas observou com uma serenidade que queimava mais do que qualquer grito. Verônica foi capturada 2 dias depois, em um motel próximo. Tentará cortar os pulsos. Não morreu. Foi estabilizada e levada para a prisão preventiva. Durante o traslado, gritava incoerências. Dizia que Patrício a manipulou, que ela não sabia de nada, que apenas assinou papéis. Que sua irmã sempre a invejou. Que tudo era uma farsa. Mas ninguém acreditou nela. O julgamento duraria meses. As condenações ainda estavam por ser determinadas. Mas Marina não esperou o veredito para fazer o que sentia em sua alma. Voltou ao cemitério. Caminhou entre as sepulturas até chegar a que um dia tivera o nome de Patrício. O mármore estava limpo, sem inscrição. A terra havia sido remexida e ninguém se preocupou em restaurá-la. Marina se agachou, tocou a terra e fechou os olhos. Aqui morreu a mulher que eu fui. Hoje renasço. Não precisava de mais cerimônias. Não precisava de mais vinganças. Tinha todas as respostas. Arriscara sua vida, sua saúde mental, sua sanidade, sua fé no amor, na família, na verdade. E, mesmo assim, estava viva. Mais viva do que nunca. Naquela noite, escreveu uma carta. A publicou em suas redes sociais, no mesmo lugar onde centenas lhe escreveram durante semanas oferecendo apoio, compartilhando suas próprias histórias, confessando que também haviam sido traídos por familiares, parceiros, sistemas corruptos. A carta dizia: durante anos fui uma esposa fiel, uma irmã leal, uma mulher que confiava, até que me enterraram viva. Chamaram-me de viúva enquanto meu marido dormia em outra cama. Chamaram-me de louca enquanto dizia a verdade. Mas aprendi que a verdade não precisa de defesa quando se sustenta com fatos. Aprendi que o sangue nem sempre une. Às vezes, também envenena. Aprendi que nem toda ferida é visível. E que há lutos que não terminam com flores. Há lutos que terminam com justiça. Esta história não é só minha. É de todas as pessoas que foram silenciadas por amor, por medo ou por vergonha. Hoje lhes digo, falem, lutem, não fiquem mais calados. Porque se a mentira é sombra, a verdade é uma chama. E arde, e limpa, e dói, sim, mas também liberta. Os comentários não demoraram. Milhares, dezenas de milhares. Obrigado pela sua força. Obrigado por falar por aquelas que não puderam. Obrigado por sobreviver. Marina não buscava fama, nem reconhecimento. Apenas queria ser livre. E finalmente era. Não se casou novamente. Tampouco voltou a confiar imediatamente. Mas começou a construir algo diferente. Uma vida onde não precisasse explicar suas feridas. Onde pudesse semear amor em outros terrenos, longe da lama onde um dia acreditou ser jardim. Fundou uma associação de apoio a vítimas de golpes afetivos. Compartilhava sua história em universidades, conferências, redes sociais. Não como heroína, mas como testemunho vivo de que se pode cair e se levantar novamente. E se alguém lhe perguntasse se valeu a pena, ela respondia: não valeu a pena perder tanto. Mas valeu a pena não ter perdido o mais importante, minha verdade. Porque, no final, o único que resta quando tudo arde é aquilo que o fogo não pode tocar: a alma, a dignidade e a coragem de recomeçar. Se esta história te emocionou, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la, e se já passou por uma situação de engano semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Muitas pessoas estão passando por algo parecido. Esperamos que a voz delas viva em você. Compartilhe esta história e seja parte da mudança. Lembre-se de me dizer de qual cidade está assistindo este vídeo. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.